Para tudo que você tá fazendo e me escuta, mulher. Eu sei que você já tá frustrada porque você tenta manifestar e as coisas simplesmente parecem que não acontecem. Você já repetiu 999 vezes a mesma afirmação, fez visualização, escreveu e nada deu certo. Bom, fica comigo que hoje eu quero te mostrar exatamente o que tá te travando na hora de manifestar e compartilhar com você um segredinho que a NASA usa para treinar os astronautas e que funciona na hora da manifestação. Sério, gente, você não ouviu errado. A NASA utiliza esse segredo. Fica comigo que eu vou te contar. Se eu tivesse R$ 1 para cada vez que me falam, é só pensar positivo que tudo acontece. Mas, gente, não é só pensar positivo. E quando te falaram isso, esqueceram de um detalhe bem importante. Até porque, né, gente, se fosse só pensar positivo, a gente tava todo mundo ali nas Maldivas, né, mergulhando ali com o nosso drink na mão, sombra e água fresca. Mas, gente, não é bem assim. O nosso cérebro, ele não é simplesmente um botão que você aperta, puff, manifestou tudo que eu queria. Por que só pensar positivo não funciona? Eu vou te dar um exemplo bem prático para você entender. Imagina que você está lá no seu trabalho e você quer muito manifestar uma promoção, certo? Você quer subir de cargo, ganhar mais dinheiro, e aí você começa a mentalizar isso, dizendo pra você mesma ou na frente do espelho que você merece aquele cargo. Então você fica, eu mereço. Mas lá no fundo, se lá no fundo do seu coração, do seu subconsciente serelepe, você imaginar que o seu chefe é injusto com você ou que ele não te valoriza, adivinha o que vai acontecer? Você está sabotando a sua manifestação. Por quê? Porque o cérebro, ele vai priorizar aquela crença negativa do que o seu mantra repetitivo. Então pensa comigo, você tá falando da boca para fora que você merece o trabalho, mas lá no fundo você acredita que o seu chefe, ele não te merece, que o seu chefe não é legal, que ele é injusto ou que o seu próprio trabalho não merece você lá. Então você manda mensagens contrárias para o seu cérebro inconscientemente. Agora, tem um nome para isso e eu vou te explicar. Isso se chama viés de confirmação. Bom, gente, o que é o viés de confirmação? Ele nada mais é do que o seu cérebro tentando te dizer, procurar no mundo exterior uma verdade que você lá no fundo já acredita. Então, eu quero dar um outro exemplo mais prático para vocês. Imagina que você quer comprar um carro e aí você pensa no modelo de carro lá, um carro da cor vermelha, do seu modelo favorito. E aí, de repente, você começa a ver em todo quanto é lugar o carro da mesma cor, do mesmo modelo que o seu. Sendo que, uns anos atrás, você nunca nem tinha visto esse carro na rua. Então, todo lugar que você olha agora só tem essa cor de carro. Isso é um exemplo do viés de confirmação. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai buscar no mundo exterior, ele vai buscar lá fora a verdade que ele já tem ali no seu subconsciente. Aquilo que você já acredita, ele vai buscar suposições que confirmem aquilo. Então, por exemplo, se você acredita que ganhar dinheiro é muito difícil, então o seu cérebro, ele vai procurar todas as formas de te comprovar que ganhar dinheiro é muito difícil. E ele vai fazer você ignorar todas as outras possibilidades, todos os outros sinais de que não é, de que aquilo é o contrário. Então, por exemplo, você percebe que você começa a enxergar seu trabalho como difícil, todo o dinheiro que entra sai muito fácil, entendeu? E aí você não percebe, às vezes, aquele desconto que você recebeu, aquela amiga que te pagou, que estava te devendo, enfim. Então esse é o viés de confirmação e é assim que o nosso cérebro trabalha, felizmente ou infelizmente, mas eu diria assim, felizmente, porque o que isso significa? Que para que a gente consiga alterar esse viés de confirmação e começar a enxergar tanto os sinais do universo, tanto aquilo que a gente quer alcançar, a gente precisa mudar as nossas crenças. Né? Então, por exemplo, o seu cérebro, ele vai buscar aquilo que ele já acredita, aquilo que já está dentro dele. Então é por isso que você só pensar racionalmente, pensar positivo, não te ajuda necessariamente a manifestar alguma coisa.
ou então você ficar repetindo mantras mecanicamente, escrevendo 1300 vezes mecanicamente, apenas usando o seu lado racional, não vai te ajudar. Porque o grande segredo, e é aí que está no sentir. Não é só visualizar mecanicamente, é você trazer o sentimento para aquilo que você está visualizando. E aí, é agora que eu quero te contar como que a NASA utiliza o poder da visualização nos seus treinamentos e como isso vai ajudar você na sua manifestação. Bom, e como é que funcionava isso? Em 1980, a NASA e o Instituto de Pesquisa do Exército Americano, eles descobriram que os astronautas que usavam a técnica do Mental Imagery, ou seja, a técnica de usar imagens mentais, eles tinham um desempenho 30% melhor do que os demais em situações críticas. Então, como que acontecia isso, essa técnica? Nada mais era do que eles imaginarem fortemente situações que eles vivenciariam durante as suas missões. Então, é muito mais do que só pensar, é realmente vivenciar, sentir as emoções que aqueles momentos trariam para eles. Então, você sentir o cheiro do lugar, do banco, enfim, era uma mentalização realmente muito forte. E pesquisando um pouco mais, gente, eu descobri que essa técnica de imagem mental não era usada somente pela NASA, mas também é aplicado em treinamento com atletas que praticam esportes. Por quê? Essa realização dessa imagem mental nada mais é do que eles colocarem em situações extremas, entre aspas, você sentir aquelas situações, vivenciar aquelas situações como se realmente estivessem acontecendo. Por quê? Você vai treinar o seu corpo num ambiente controlado, de uma forma controlada, de forma que você possa realmente vivenciar essa situação antes dela acontecer. E isso melhorou muito o desempenho dos atletas e, na época, o treinamento dos astronautas. Qual que é o mais curioso disso? É que quando foram feitas ressonâncias magnéticas, verificou-se que o cérebro ele não diferenciava uma situação mentalizada de uma situação real. Então, para o cérebro, independente se aquilo estava acontecendo mesmo, ou se era só a intensidade da imaginação, ele não conseguia fazer essa diferenciação do real com o irreal. Então, gente, aí é que tá a chave e o pulo do gato. Você precisa sentir as situações, visualizar as situações de uma forma que você realmente acredite que elas estão acontecendo na sua vida. Então, essa é a grande diferença de uma manifestação que acontece de uma que vira só uma repetição. Porque você precisa realmente vivenciar, visualizar de verdade aquilo, para que o seu cérebro acredite que aquilo é real, que aquilo é possível. Entende? Agora, vamos pegar aqui um exemplo bem prático. Um exemplo assim que eu já vivenciei. Eu não sei se você já foi naqueles brinquedos que tem geralmente em shopping, que são simuladores de montanha-russa ou simuladores de brinquedos super radicais, assim. Eu não sei se fala agora em 4D. Acho que 4D, né? Que aí ele se movimenta, você coloca o óculos, coloca um fone de ouvido e senta numa cadeira que ela faz movimentos que simulam aquele brinquedo. Então, tem um de montanha-russa, né? Mas a vez que eu fui, era um simulador de kamikaze. E, gente, eu sabia que aquilo era um simulador. Conscientemente, racionalmente, eu sabia que aquilo era um simulador, que aquilo não era real. Mas quando você coloca aquele fone, aqueles óculos, e aquela movimentação acontece, tipo, tudo junto de uma forma que, assim, o corpo parece que você tá realmente lá no alto, descendo numa super velocidade. Tipo, eu gritava. Gente, tem até filmagem, eu tenho vergonha alheia disso. Mas assim, por quê? Aquilo parecia tão real, era tão... A experiência sensorial, auditiva, visual, ela era tão intensa que o cérebro, o corpo, ele entende que aquilo tá acontecendo. Então você sente aquele frio na barriga, sabe? Aquele nervoso, a mão suada.
Mesmo que na prática você sabe que você está sentada numa cadeira, que está paradinha, entre aspas, né? Tá ali presa no chão, você não tá saindo para lugar nenhum, mas no momento que você está vivenciando aquilo é tão intenso, aquilo parece tão real, porque tudo se torna uma visualização que faz com que você sinta que aquilo é real, você sente o frio na barriga, a sensação de estar num brinquedo radical. Então, a ideia é exatamente essa para as coisas que a gente quer alcançar na nossa vida. A gente precisa sentir, realmente tirar um tempo para visualizar aquilo acontecendo. Sabe, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, imaginar todos os detalhes. Quanto mais detalhes você traz na sua mente, melhor. E assim, se você for pensar, é praticamente uma brincadeira de criança. Lembra quando você era criança, que você sonhava em alcançar, em ter determinado brinquedo, e aí você ficava imaginando como é que seria? É uma brincadeira assim, só que de adulto, gente, né? E uma brincadeira que pode sim transformar a nossa vida. Outro exemplo que eu posso te dar, para você entender como é que funciona essa questão da nossa mente, da nossa capacidade mental. Pensa assim, ó, você tá no seu trabalho, pertinho da hora do almoço, lá tá quase dando meio-dia, mas ainda falta meia hora, porque você sai meio-dia e meia, você não sai meio-dia para almoçar. E aí, de repente, alguém começa a falar de comida, da pizza, da macarronada que a sogra faz, que tem aquele sabor incrível, e começa a descrever uma comida que, por sorte, é uma comida que você gosta. E aí você começa a complementar, você fala, nossa, mas eu gosto muito desse macarrão assim, eu vou lá e esfarelo um queijo em cima, nossa, aquele queijo derrete. E aí vocês começam a falar daquela comida, de repente tua barriga tá roncando, de repente tua boca tá salivando, só de pensar e imaginar aquela refeição que você gosta, aquela sua comida favorita. Quer dizer, você tá com a comida ali na sua frente? Não tá. Mas a tua experiência, a sensação que você começa a criar, os estímulos que você começa a dar para sua mente, aquela visão que você começa a criar da comida, lembrando do cheiro, lembrando do sabor, da textura, começa a trazer reações no seu corpo físico. Porque muitas vezes o cérebro ele não tá diferenciando o real da imaginação, né? Então, é aí que tá o segredo para você conseguir manifestar suas coisas, para você conseguir ver as coisas realmente acontecendo na sua vida. E assim, gente, eu falo porque antes eu achava que isso era muito besteira, eu não acreditava em nada disso, achava assim, ai, bobagem de quem, né, tem muito tempo livre. Mas, assim, sem querer, eu comecei a experienciar isso na minha vida, em mais de uma situação. E eu percebo, olhando para trás, que são situações em que, por algum motivo da vida, eu imaginei, eu tive tanta visão mental tão forte das coisas que eu queria, que elas aconteceram de uma forma muito, muito rápida. Então, um exemplo, talvez você já tenha visto eu dar esse exemplo em outros vídeos, mas se não eu vou exemplificar aqui. Quando eu me separei, eu tava numa situação bem difícil, eu estava desempregada, então eu tive que sair da minha casa pra ir morar de aluguel em outro lugar e eu precisava arranjar um trabalho que fizesse eu me sustentar, porque eu não queria voltar pra casa da minha mãe, eu não queria voltar pra casa do meu pai, eu queria ter a minha independência. Então, eu comecei a trabalhar em um café, e esse café era muito legal e tal, mas o que acontecia? Era um trabalho que era bem desgastante, porque a gente fazia entregas a pé desse café, então nos lugares em volta, e aí isso foi se tornando extremamente cansativo pra mim. Então, o que acontece? Você fazer uma entrega, ok, uma, duas entregas, um dia fazendo entregas, legal, tranquilo. Agora, a semana inteira ficando em pé, né, das 8 da manhã às 6 da tarde praticamente, todos os dias andando pra lá e pra cá. Eu chegava em casa e a minha perna tava tipo assim, latejando. Eu tomava banho, a hora que eu sentava, tipo, eu sentia muita, muita, muita dor na perna. Fora também, né, questões assim, que trabalhar com o público não é lá essas coisas, né, não é das tarefas mais fáceis. Então a gente tinha muita questão de pressão, tinha muita questão de desvalorização no lugar que eu tava. E assim, quando eu aceitei esse trabalho, eu já tinha consciência de que isso seria uma coisa temporária. E porque a minha área da administração, né, eu já era formada e tudo, só que como eu precisava
me arranjar rápido. Então, foi a primeira coisa que eu peguei, eu já aceitei, porque eu queria, sabe, dar seguimento da minha vida. Só que aí chegou um ponto que eu tava me sentindo assim tão desgastada, tão cansada, sabe? E em dias assim que começou a ficar bem pesado, que eu me sentia muito desvalorizada pelo meu chefe, por clientes que muitas vezes eram, né, mal educados e tal, sabe, eu comecei a pensar, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço estar nesse lugar, eu mereço uma coisa melhor. Sabe? Tipo, só que aquilo foi me dando uma frustração tão grande que eu transformei essa frustração, essa raiva, essa irritação em um combustível para mentalizar o que eu queria. E naquele momento, eu lembro que teve um dia, sabe, que foi chave assim para essa decisão que eu tomei, era um dia que tava chovendo, deu tudo errado, pedido errado, cliente brigando, meu chefe me atazanando. E aí eu falei, meu Deus, não, sabe, eu já tava assim, tipo, aquilo aqui. Eu falei, não, eu lembro que eu voltei, tava uma chuva. Eu falei, não, eu não mereço isso, eu não aceito mais isso pra mim. Eu vou conseguir um trabalho que vai me valorizar, eu vou conseguir um trabalho na minha área, na área administrativa, com ar-condicionado, eu vou estar trabalhando de saltinho, sabe, com uma roupa toda linda, de terninho, não sei. Gente, eu pensava nisso, aquilo era a minha força, porque eu tava tão desgastada naquele trabalho que eu ficava, não, eu vou pensar no meu trabalho que tá vindo. E aí eu começava a mentalizar, sabe, tipo, me imaginar andando de salto, de escarpão pra lá e pra cá, sabe, fazendo toque-toque. E me imaginando assim num lugar ganhando bem melhor, sendo respeitada pelos meus colegas, dentro da área que eu me formei, que eu estudei para trabalhar. E sabe, eu comecei a mentalizar isso. E claro, né, gente, agir em direção a isso, porque se você quer uma coisa, obviamente, você tem que agir em direção àquela coisa. A questão é que quando você mentaliza, você impulsiona que isso aconteça de verdade, que isso aconteça de uma forma mais fluida, mais natural, digamos, né? Então você impulsiona que isso aconteça. Mas agora, não adiantaria nada eu ficar falando, eu mereço, e eu ficar sentado o dia inteiro, vamos dizer assim. Se eu não mandasse um currículo, se eu não procurasse uma outra vaga, se eu não pensasse em outra oportunidade. E aí, vamos combinar, se por um acaso eu ficasse dizendo, porque eu não mereço esse trabalho, porque eu tô cansada, porque isso, porque aquilo. Mas, em contraponto, eu não me movimento em direção a mudar isso, então quer dizer que lá, dentro do meu inconsciente, do meu subconsciente, eu não quero realmente um novo trabalho. Eu tô acomodada ali onde eu tô e tá legal. Só que nessa época, ou seja, eu estaria enviando uma mensagem ao contrário do que eu estaria manifestando. Só que, gente, eu tava tão assim cansada que aquilo, sabe, era uma força dentro de mim. Eu mentalizava aquilo forte, porque eu realmente queria sair daquele lugar. Eu queria sair de um lugar A e ir para um lugar B, sabe? Se tornou assim a minha prioridade. Então eu comecei a mandar currículo e tudo. Mas, gente, eu lembro assim que nesse dia até a fase em que eu consegui uma entrevista e que eu fui chamada, tipo, foi muito rápido mesmo, não tinha dado um mês. E assim, eu lembro que eu fiquei, antes de entrar nesse café, antes de me divorciar, eu já estava um tempo tentando voltar, procurando um trabalho, tentando me recolocar ali no mercado e tipo, não tava dando certo, sabe? Não vinham realmente oportunidades. E naquele momento que eu comecei a mentalizar, porque assim, eu digo que eu mentalizei na força do ódio. Eu acho que não é a melhor energia para você mentalizar algo, mas eu entendo assim que tinha uma emoção, sabe? Tinha um desejo genuíno dentro de mim que me fez, sabe, materializar aquilo de verdade, porque eu realmente queria, sabe? Por mais que fosse numa força assim, tipo, da ferocidade, foi ali o que me impulsionou, sabe? E eu tenho outras coisas que eu já manifestei, que foram com outras energias, graças a Deus também. E foi aí que eu comecei, sabe, a perceber essa sincronicidade das coisas, sabe, a perceber que em momentos críticos da minha vida, em momentos que eu realmente, assim, sabe, tipo, que a minha esperança tava nas coisas que eu mentalizava. Então, eu vi o quanto que a força que tem isso, sabe? Só que na época eu fiz isso de forma meio que inconsciente, porque eu não tinha esse conhecimento, lei da atração,
mentalização, não sabia. Eu sei que eu queria e eu comecei, tipo, sabe, a fazer isso de forma intuitiva. E aí, depois de um tempo, depois de uns anos, eu fiquei um tempo nesse trabalho, foi tudo muito legal, muito maravilhoso. Até que e nisso eu já comecei a aprender a estudar um pouco mais sobre lei da atração, manifestação, etc. E aí, também eu queria crescer na minha área, né? E eu tinha o sonho de passar num concurso público. E aí, eu comecei a estudar para concurso junto com uma colega minha, a gente se incentivava, né? Estudava na hora do intervalo. E aí, gente, a mesma coisa que eu fiz na época para conseguir esse meu emprego, eu comecei a fazer na época que eu voltei a estudar para concurso público. E era muito interessante porque, assim, nessa época também eu comecei a namorar e o meu namorado, ele também é muito espiritualizado, ele acredita muito nessa questão de energia, de poder de atração, da mente, etc. Então a gente começou a unir essas forças, sabe? Eu comecei a entender melhor tudo isso. E aí, nessa época que eu estudava para concurso, abri um concurso específico que eu comecei a estudar. E aí, quando eu vi aonde que era o órgão, né, que é onde eu trabalho hoje, eu olhei e eu vi que era, assim, 15 minutos da minha casa. Eu fiquei, nossa amor, olha isso, o lugar é 15 minutos de casa. Eu vou poder ir pro trabalho todo dia de carro. Não, olha o valor desse salário. Quando eu consegui passar nesse concurso, eu sempre falava assim, quando eu conseguir passar nesse concurso, amor, nossa, a gente vai poder dar entrada no nosso apartamento. E aí, gente, a gente fazia muito, muito, muito isso, sabe? Eu fazia muito isso de conversar com meu parceiro e colocar, e imaginar, realmente imaginar como é que seria estar nesse cargo, estar nessa posição. Então eu lembro assim que quando eu consegui esse emprego melhor, era um emprego muito melhor, do jeito que eu tinha que eu queria naquela época, sim. Mas não era algo que eu queria pro resto da minha vida, né, gente? Então, eu lembro que eu ia de ônibus, eu levava cerca de 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, era aquele horário de pico lotado, sabe? E era algo que me cansava. Então, quando eu olhei aquele lugar, aquela oportunidade de concurso, que era 15 minutos da minha casa, eu falei, gente, eu vou poder ir de Uber todo dia? Eu vou de Uber todo dia pro trabalho, nunca mais vou precisar pegar um ônibus pra ir trabalhar de novo, sabe? Eu falava, nossa, eu vou ficar toda chique, porque eu vou trabalhar de carro, não sei o quê. E a gente conversava, sabe? Eu imaginava, a gente, sabe, imaginava juntos. Ah, e aqui vai um bônus, gente. Quando você cocria com outra pessoa que tá vibrando na mesma energia que você, olha, potencializa 1000 vezes mais. E aí, estudei, fiz a prova, fui super bem na prova, passei em 6º lugar. E, gente, e fui chamada pra esse concurso. Assim, eu esperei um tempinho ali, sabe? Mas foi numa época até que eu já tava até, assim, tão concentrada no meu momento presente que eu tinha até esquecido. E aí, quando eu fui chamada, eu fiquei, tipo, foi um sonho, assim, realizado. Foi uma sensação muito, muito maravilhosa. Agora, o mais incrível é quando eu olho hoje, que realmente aquilo que eu mentalizava realmente aconteceu. Por quê? Lá no meu trabalho, eu ainda descobri que uma colega minha lá era minha vizinha e a gente começou a ir de carro juntas, sabe? A dividir o Uber. E depois um colega ofereceu pra gente uma carona super barateza. Então, hoje, essa é a minha realidade. Eu vou e volto todo dia de carro pra casa. É super rapidinho. A gente deu entrada no nosso apartamento, a gente tá construindo ele ainda, né? Tá em fase de construção, a gente tá realizando esse sonho. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente tava mentalizando, a gente foi materializando. Então, assim, eu entendo a força, tipo, na prática da minha vida, de você realmente mentalizar com força, com foco, com intensidade, com emoção. E é aqui que eu quero deixar esse recado pra você. Não adianta você simplesmente pegar um papel e ficar escrevendo mecanicamente. Ou você ficar falando só repetidas vezes da boca pra fora. Você precisa internalizar isso. Você precisa sentir. É aí que tá o segredo da manifestação. É o sentimento que você coloca naquilo que você tá projetando, sabe? Então, por exemplo, quando alguém fala pra você, olha, usa a técnica do Vision Board, que é você construir um quadro ali dos sonhos, que você coloca tudo que você quer em forma de imagens, frases desse sonho. Não é só você fazer um trabalho de recorte e cola, vou pegar essa imagem aqui e colocar aqui.
Não, por que você faz esse vision board? Que é para você olhar para aquilo e te facilitar a visualização, para que aquilo te traga a sensação de como é que é estar naquele quadro, sabe? Como é que é alcançar esse sonho desse carro que você colocou na foto, entendeu? Não é simplesmente o fato de você colar, não é a ação em si, mas é o sentimento que isso vai gerar dentro de você e que vai potencializar a sua visualização. Então você precisa pensar, tirar esse tempo. Então quando você for mentalizar, você tira ali 5, 10 minutos, que seja, sabe? Não precisa de muito. E você coloca a tua intenção naquela visualização. Você coloca a sua energia, sabe? Então o que eu gosto de fazer? Imaginar os detalhes. Eu acho que não tem nada mais poderoso do que você imaginar os detalhes. Por exemplo, quando a gente fala do nosso apartamento, né? Não fala assim, eu quero um apartamento. Não, eu já tenho uma visualização. Não, eu quero que o meu apartamento vai ser aconchegante. A gente vai ter um sofá assim, dessa cor, com as almofadas assim, assado. Nossa, já pensou, amor? A gente chega, aí vai lá pra sacada, abre um vinho, toma um vinho. Então você começa a imaginar, criar uma história realmente na sua mente de como vai ser a sua vida quando você alcançar aquilo. Como se você já estivesse vivendo isso. Porque na prática, quando você sabe, mentaliza isso fortemente, de certa forma, sabe, você já tá vivendo pro seu cérebro, entende? E é isso que ele vai começar a buscar. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona com viés de confirmação. Então eu vou buscar em tudo quanto é canto, confirmar todas essas sensações que eu tô sentindo, confirmar isso que eu tô vivendo. Isso vai te motivar a ir atrás do que você quer, sabe? Com foco, com força, com determinação. Então, gente, esse é o combustível, essa é que é a sacada. Não é você pensar tanto no racional, mas você pensar na sensação. É o sentimento que você coloca na hora de pensar aquilo, entende? Falei um monte de coisa, meninas, mas essa é a mensagem que eu quero deixar pra você. Espero que isso tenha ressoado aí no seu coração, tenha aí ativado aquela fagulha que estava faltando para você começar a mentalizar, colocar a sua vida em prática. E eu quero colocar para você aqui o seguinte, mulher, você é a protagonista da sua história, deusa. Você que vai construir a história que você quer, a vida dos sonhos, a vida que você deseja, sabe? Então, o primeiro passo, acredite você no seu sonho, sabe? Mas não acreditar da boca pra fora, porque eu quero, talvez, sim, um dia. Não, eu quero e eu vou conseguir, sabe? É isso que eu quero. É assim que vai ser quando eu alcançar. É desse jeito que eu vou me sentir, sabe? Feliz, vitoriosa, sei lá, gata, empoderada, maravilhosa, não sei. Mas você sabe, você precisa colocar essa tua emoção, a tua energia. Lembra que tudo é energia e a gente tem um poder imenso dentro da gente que a gente usa muito pouco e a gente precisa começar a colocar isso pra fora, realmente internalizar, fazer as coisas acontecerem. E é isso que eu desejo pra você, minha deusa. Começa a colocar em prática. Me diz se você já fazia isso, como que você faz, se você já mentaliza. Enfim, eu também deixei aqui pra você no comentário fixado alguns materiais que eu tenho certeza que vão te ajudar a potencializar essa questão de você materializar as coisas, de você conseguir desbloquear a sua mente para realmente sentir, para realmente imaginar. Então ali eu deixei para você um link dos comandos quânticos magnéticos. Eles são áudios que você vai ouvir durante 21 dias para você desbloquear crenças que estão limitando você. Então, muitas vezes o seu cérebro ele tá te sabotando, porque você quer acreditar, mas no fundo você não acredita. Então, existem crenças que estão enraizadas em nós que a gente precisa desbloquear. E claro, né, gente, não é assim da noite pro dia. E é por isso que essa ferramenta pode te ajudar a liberar essas crenças e começar a abrir os caminhos para você mentalizar e alcançar as coisas que você deseja. E também, gente, eu deixei ali no link, eu deixei ali na descrição um guia de 21 dias para você que tá lidando aí com a sua ansiedade, para você que quer tudo na hora, que tem dificuldade de processar suas emoções, como eu confesso que eu tenho. E esse guia é um guia prático para você fazer ali durante 21 dias. São coisas muito simples de você colocar no seu dia a dia para que você realmente comece a trabalhar esse teu emocional, comece a crescer, se desenvolver e conquistar coisas ainda mais maravilhosas e melhores, minha deusa.
é isso, fica com Deus, um grande beijo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, deixa recadinho pra mim, se você gosta desse conteúdo eu vou trazer mais pra vocês, então é importante deixar o like pra eu saber que você gosta, tá? Um beijo e até mais, tchau, tchau!